O texto dessa noite é um texto de juízo. O Rei Jesus julga e condena o culto infrutífero. É o tema que nós vamos querer pensar nessa noite. E enquanto os irmãos abrem a Escritura para Marcos capítulo 11, eu preciso lembrar para vocês que desde as primeiras páginas das Escrituras, o Senhor, o Deus a quem adoramos, Ele é apresentado como um Deus que rejeita a adoração. Eu sei que isso parece um pouco estranho para nós, mas quando você olha em Gênesis capítulo 4, a oferta de Caim foi rejeitada. Caim decidiu prestar um culto a Deus e o seu culto foi rejeitado. Quando você passa ao longo da página das Escrituras e chega em, pelo menos, talvez um dos mais fortes é Malaquias, o Senhor diz assim, tomara que tivesse alguém que fechasse as portas do templo para que este povo não me cultuasse. E hoje nós somos apresentados a um Deus que aceita qualquer culto, de qualquer maneira, desde que o coração seja sincero. A gente esquece que a sinceridade de coração, ela precisa ser regada pela verdade da palavra. O apóstolo Pedro, poucos versículos antes do texto que nós vamos ler, com o coração puro e sincero, preocupado com o bem-estar do Senhor, disse: Mestre, não seja tão duro consigo mesmo, não vá para a cruz. E essa afirmação do apóstolo Pedro foi entendida como sinônimo de fala do cão de Satanás. No seu encontro com a mulher samaritana, Jesus disse: é necessário que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito, isto é, com um coração sincero, mas também em verdade, isto é, com retidão doutrinária. De modo que os desvirtuamentos do culto geralmente se dão em um dos dois extremos. Em um lado, se há muita espontaneidade e sinceridade de coração, mas uma sinceridade que não é regada pela verdade. De um outro lado, das tradições cristãs, há muita firmeza doutrinária, precisão ortodoxa, mas falta o elemento da sinceridade. E nós não devemos, irmãos, como os discípulos de Cristo, ir para nenhum dos dois lados. Nós devemos adorar o Senhor com interesse de coração, com espírito, mas também com a verdade. Devemos adorar Ele na maneira que Ele prescreveu que fosse adorado, para que o nosso culto possa ser aceito. Vamos fazer a leitura. O meu plano é expor o capítulo inteiro, mas para mim não ler o capítulo inteiro, para não fazer duas leituras, eu vou ler a parte inicial, e então depois, à medida que a pregação for seguindo, eu vou fazendo o resto da leitura com vocês. Marcos capítulo 11, verso 1. Assim diz o Senhor: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar acharei preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que vocês fazem isso? Respondam: o Senhor precisa dele,
e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, os discípulos, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, deixaram eles irem. Levando o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Essa é a palavra de Deus. Os irmãos sabem e já estão familiarizados que no capítulo 8 e capítulo 10, nós temos aquilo que é conhecido como o eixo central desse evangelho, onde Jesus revela o seu caminho, o caminho da cruz. Ele faz 3 predições da sua morte. E no domingo passado nós vimos que essa predição, ela por vezes é mal compreendida. Os discípulos mostram-se cegos espiritualmente, buscando poder e posição. Lembra do pedido de Tiago? Para sentar à direita, para sentar outra à esquerda. Enquanto Jesus nega esse pedido, ele insiste que o seu caminho é de serviço e de sofrimento. No capítulo 10 termina com o Bartimeu, aquele que era cego e clamou: Yeshua, Bar Yavid, Lechamim Avakesh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho essa expressão muito linda, só falei essa parte que eu acho muito bonita, o clamor de misericórdia em hebraico. Lechamim Avakesh, tem misericórdia de mim. E Jesus respondeu, dando vista a esse cego, e esse cego seguiu Jesus no seu caminho. E agora, nessa estrada, ele chega na grande cidade, a cidade do grande Deus, naquela que é a mais bela. O Talmud babilônico disse que das 10 medidas de beleza, Deus colocou 9 em Jerusalém. Aquela que é o símbolo da habitação de Deus entre os homens. Aquela que era e é ainda hoje a paixão de todo judeu. E ele então olha, vindo do monte, ele tem a visão semelhante a que Abraão teve. E ao olhar naquela cidade, ele instruiu os seus discípulos. É interessante que Jerusalém é cheio de altos e baixos, tem aquele vale lá, o Vale de Rinom, e quando você vê, ainda hoje, a coisa que se destaca de modo até emocionante é o templo. Mesmo para mim, que já vi cidades grandes, que já vi arquiteturas bonitas, que estou acostumado com tecnologia, com luzes, parar nessa visão e olhar para o templo é uma visão arrebatadora. Agora volte comigo para 2000 anos atrás. Homens simples da pequena região da Galileia, ao verem a grandeza do templo, ficam deslumbrados. O templo era o orgulho nacional. Israel era construída e é construído ainda hoje diante do templo e a sua relação com o templo. O templo é o centro religioso, o templo é o centro econômico, o templo é o centro político. Tudo que acontece na religião judaica acontece por meio do templo. Especialmente no primeiro século, o templo era o lugar onde o céu e a terra se encontravam,
o único meio de acesso a Deus por uma única vez no ano. O templo era sustentado por impostos anuais, o meio shekel. Havia esse câmbio religioso, os peregrinos de todas as partes vinham e eles compravam e vendiam as coisas no templo. E toda a aristocracia sacerdotal administrava isso. E o que parece, quando nós lemos o capítulo 11, eles administravam isso de maneira opressora. Quando você lê o terceiro livro de Macabeus, que não é um livro inspirado, mas que dá para a gente uma fonte confiável de história, nós lemos o seguinte: porque amas a casa de Israel, prometestes que se tivéssemos reveses e tribulações nos alcançássemos, ouviria a nossa petição quando viéssemos a este lugar e orássemos. Quem não lembra do texto de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Um rabino, comentando o Salmo de número 91, disse o seguinte: quando um homem ora em Jerusalém, é como se orasse diante do trono da glória, pois a porta do céu está em Jerusalém, e uma porta que está sempre aberta para ouvir a oração, como se diz, essa é a porta do céu. Outros rabinos disseram, desde o dia em que o templo foi destruído, os portões da oração se fecharam, como está escrito, sim, quando clamo por socorro, ele excluiu a minha oração. Desde o dia em que o templo foi destruído, um muro de ferro divide Israel de seu Pai Celestial. Ainda hoje, ainda existem ruínas desse templo. E não são nem ruínas do templo, mas são a parede que sustentava o templo. E ainda hoje, os judeus se reúnem nesse local para orarem, pedindo misericórdia a Deus, pedindo para que Deus continue sarando a terra. Mas em contraste com toda essa liturgia religiosa dos judeus, Jesus vai mostrar que a verdadeira religião nada tem a ver com o templo. Jesus vai mostrar que ele vai substituir a centralidade do templo por causa daquilo que ele irá fazer. E para que nós entendamos isso, no capítulo 11 de Marcos, a gente precisa perguntar por que o templo era o centro da vida religiosa de Israel. Porque era somente no templo que o povo poderia conseguir perdão de pecados. Uma vez no ano, Gadol Kohen, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, imolava o cordeiro e então purificava toda a nação. Mas Jesus vai mostrar que esse sistema foi substituído e agora um único e perfeito sacrifício substituiu todo o sacrifício anual. Ele mesmo é o sacerdote, ele mesmo é o sacrifício, e ele agora derruba, destrói e purifica o templo, para edificar um templo, não feito por mãos humanas, mas feito de carne e osso, onde ele desceria, não anualmente, mas semanalmente, na reunião do seu povo. Esse templo é a igreja. Por isso eu quero olhar com vocês a entrada de Jesus em Jerusalém. O que alguns chamam de entrada triunfal nada mais é do que uma entrada que pré-anuncia o seu juízo. Ele entra montado em um jumentinho. Se você está familiarizado com o Antigo Testamento, você vai perceber que logo após a conquista de Jerusalém, Davi, outros reis ao longo da história de Israel, após vencerem suas batalhas,
pegavam seus cavalos e adentravam dentre os portões de Jerusalém, aclamado pelo povo como guerreiros vitoriosos. Essa, inclusive, foi uma das razões pelas quais Saul se invejou de Davi. Lembram que as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou centenas de milhares. Então imagina que agora os discípulos que já reconheceram que esse homem é o Messias, que já reconheceram que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e agora o vem subindo a Jerusalém. E ele escolhe não um cavalo, ele escolhe um jumentinho, como que para quebrar as expectativas político-religiosas do seu povo. Ele faz isso em consonância com Zacarias capítulo 9, verso 9. Se você puder, volte comigo para lá rapidamente. Zacarias capítulo 9, verso 9. Diz o seguinte: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumento. O contexto de Zacarias trata de um clamor por libertação. E como esperança dessa libertação, você tinha o rei chegando num jumento. Diferente de Herodes e os outros reis, esse não é um usurpador. Esse homem, ele é o rei legítimo da cidade do grande rei. Isso mostra no verso 3, quando ele dá razão para os seus súditos do porquê que ele vai precisar do jumento. Essa nota explicativa, eu acredito, está inserida no texto para mostrar para a gente que Jesus é diferente de Herodes. Herodes diria: dá-me o jumento. E se alguém perguntar por que precisa dele, ele faria como um personagem da ficção: cortem-lhe a cabeça. Mas Jesus não. Ele dá razão, ele explica, ele é humilde, o mestre precisa dele. E quando ele terminar, inclusive, ele vai devolver o seu jumentinho. E ele entra. E é interessante que você tem Zacarias 9, essa promessa messiânica. Você também tem o Salmo 118, verso 25 e 26. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Verso 26. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Havia um clamor messiânico, mas um clamor mal compreendido. Eles estão adorando ao Rei Jesus, mas a sua adoração é uma adoração equivocada. Eles adoram a Jesus e esperam que Jesus faça por eles uma coisa que Jesus não prometeu fazer. Nessa fase da história, ele não prometeu destronar Roma. E aqui eu paro um pouquinho na explicação do texto e pergunto para você, cristão: será que no seu ato de adoração e de relacionamento com Jesus, você não tem esperado de Jesus uma coisa que ele não te prometeu? Será que você foi evangelizado por alguém que dizia: venha à igreja? E se teu casamento está fadado ao fracasso, vem para a igreja. Lá você vai cantar louvores, lá você vai ouvir a palavra e Deus vai restaurar o teu casamento. Vem para a igreja. Você está doente? Jesus vai te curar. Venha à igreja.
E se você está passando por dificuldade financeira, o meu Jesus é dono do ouro e da prata, e Ele quer que os seus servos desfrutem do melhor dessa terra. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Mas Ele nunca prometeu isso. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e Jesus nunca vai prometer restauração de casamento. Eu acredito sim, possibilidade de quando alguém é transformado pelo Evangelho, viver os padrões do Evangelho e o seu casamento ser restaurado. Eu não tenho problema com isso, mas isso não é uma promessa. Do contrário, todo casamento quebrado entrou na igreja, Jesus transformaria. E eu já vi gente que entrou na igreja e teve o casamento destruído. Ele tomou sobre si nossas curas e enfermidades. E eu já testemunhei, a nossa igreja já testemunhou curas e enfermidade. Mas nós também já enterramos irmãos aqui nessa igreja, que morreram por conta de enfermidades, que serviam a Jesus. Nós já vimos Deus abençoando com prosperidade financeira alguns dos nossos membros, mas nós também temos pessoas fiéis a Deus que lutam para pagar os seus boletos no final do mês. Jesus não prometeu destronar Herodes nesse momento, assim como Ele não prometeu nesse momento tirar a lágrima do seu olho, a dor do seu corpo, a liseira da sua conta bancária. O que Ele te prometeu nessa fase da vida foi graça sustentadora para lidar com as adversidades da vida. Enquanto essas adversidades te moem, Ele derrama graça continuamente para que você consiga caminhar. Assim como esse rei, neste momento, não destronou Herodes, vai comigo para Apocalipse capítulo 19. No versículo de número 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Agora, não mais um jumentinho, agora um cavalo. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser Ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristão, no jumentinho ele não destronou Herodes. Assim como hoje, ele não vai transformar a sua vida numa maré mansa. Mas no dia em que o céu estiver aberto e o cavaleiro montado no cavalo branco pisar nessa terra, aí sim, aí nós poderemos clamar definitivamente, irmãos, não mais tristeza, não mais morte, não mais choro, não mais pranto, não mais clamor, porque todas essas coisas serão passadas. Ele entrou no começo em um jumentinho, mas futuramente, e eu creio, em breve, ele percorrerá a extremidade da terra num cavalo branco.
E sim, poderemos gritar: Hosana nas maiores alturas, Hosana ao que vem em nome do Senhor, e ele reinará. Na sua primeira ida a Jerusalém, ele foi morto. Na sua segunda ida a Jerusalém, quando seus pés pisarem nos montes das oliveiras, ele reinará com cetro de ferro, de justiça e de equidade. E quando ele entra em Jerusalém, no verso 11 do capítulo 11 de Marcos, especialmente no templo, Marcos dá uma descrição muito interessante a respeito de Cristo. Diz que ele parou e ele observou o que estava acontecendo. Ele não simplesmente viu a adoração, mas ele julgou a adoração que estava sendo prestado naquele local por judeus, no templo, na época correta. Ele julgou. De maneira similar, meus irmãos, Jesus, ainda hoje, está caminhando no nosso meio. E ele está julgando, observando tudo que acontece em nossos cultos. Ele está observando se o seu coração vem aqui para aprender da palavra, se você está aqui para louvar ao nome do Senhor. E eu temo, irmãos, que às vezes, como o pastor Aloíris nos ensinou, nos lembrou nessa noite, Deus habita no meio dos louvores. E o meu medo e o meu receio é que, se enquanto Deus está habitando, Ele encontre no meu coração negligência para com o louvor, negligência para com a palavra, negligência para com aquilo que está acontecendo aqui. E eu gostaria que você talvez se avaliasse e lembrasse que não este lugar, não essas paredes, mas esta reunião, ela tem um Deus que observa tudo que nela acontece. E eu gostaria muito que, enquanto o Senhor observa tudo que nela acontece, Ele encontrasse corações sedentos, Ele encontrasse corações quebrantados, que dedicarão não um dia inteiro, não diversas vezes na semana, mas apenas 2 horas semanais. 2 horas semanais. Para fazer daquelas 2 horas como o centro delas a adoração em comunidade a Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu não estou aqui pedindo para que a gente entre em uma campanha em que nós vamos fazer culto de 21 dias, começando 6 da noite, terminando meia-noite. Irmão, são 2 horas, 5 músicas, 1 hora de pregação, e acabou. Será que você poderia fazer dessas 2 semanas, dessas 2 horas da sua semana, as 2 horas mais importantes? Eu estou plenamente convencido, irmãos, de que judeus que não reconhecem a Cristo como Messias prestam uma falsa adoração ao Deus verdadeiro. Mas eu fui extremamente confrontado quando, em uma conexão, o meu voo atrasou. Nós descemos e o grupo que estava comigo correndo para perder o outro voo, o grupo de judeus parou e começou a orar no meio do aeroporto. A funcionária da empresa bateu o palmo e falou assim: ó, vamos, vocês vão perder o próximo voo. E todos eles unanimemente fizeram. Depois a gente resolve isso. Chegou a hora de orar a Yahvé, a Adonai, eles não falam Yahvé. Eu fiquei pensando, eu não tenho essa devoção, eu não tenho essa firmeza com o meu tempo devocional. Talvez eu não tenha essa dedicação para o culto que nós prestamos aqui.
E o texto diz que ele está observando tudo, irmãos. Nós não temos a cultura na nossa igreja de sermos fiscais uns dos outros e ficar cobrando. Irmão, deixa o celular, desliga o celular. Irmão, fica dentro do culto. Irmão, fica fora. Porque nós entendemos que esse é um ambiente de pessoas maduras. Que ninguém está aqui porque é obrigado. Todo mundo que aqui entra veio para cá por ação da sua vontade. Portanto, dedique não o domingo inteiro, 2 horinhas de dedicação exclusiva ao Senhor, que nós dizemos ser tudo na nossa vida. Não estamos de olho, pastores e líderes da igreja, mas Ele está. E ele, observando tudo em Jerusalém, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, eles saíram de Betânia e ele teve fome. Verso 13, diz que ele viu de longe uma figueira com folhas. E ele foi ver se nessa figueira ele encontrava alguns figos. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas. E aí Marcos faz um comentário. Por que Jesus não achou frutos nessa árvore? O que é que o texto diz? Porque não era tempo de encontrar os frutos. E o texto segue, então, no verso 14. E Jesus aqui parece um louco. Ele disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos ouviram isso. Parece estranho isso. Como é que não está na época do fruto e ele amaldiçoa a figueira por não dar fruto? Ora, se não está na época do fruto, é natural que não se espere que tenha fruto lá. Parece um pouco maluca essa história, não é? Deixa essa pergunta aí que nós vamos avançar no texto, porque aqui nós temos um sanduíche. Quem lembra das outras pregações de Marcos sabe que Marcos sempre usa esse recurso. Fala de um assunto, aí ele para no meio que ninguém entende nada, aí ele toma outro assunto, é pão, carne e pão. Então, o pão aqui é a figueira, a carne é quando ele entra no templo e depois o pão de novo. Então, aguenta aí que a gente vai entender. Mas é no mínimo estranho, né? No mínimo estranho. Alguém diz assim, um teólogo liberal que eu li disse assim: Jesus aqui é descompensado. O cara disse. Eu disse, né? Você é o quê, meu cidadão? E Jesus é descompensado. Você, o ápice, né? Homem evoluído, né? Século XIX, auge da evolução. Né? Doido. Verso 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vocês, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas, ouvindo essas coisas, procuravam o modo de tirar a vida, pois temiam que toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Então ele entra no templo, né? E o Jesus agora, que é o Jesus te ama, né? O Jesus, ele entra, derruba as mesas, e agora nós temos um Jesus irado, que rejeita a adoração do povo que o próprio Pai escolheu. Eles estavam num serviço religioso. E Jesus não chega, ele podia chegar assim: gente, olha, não é legal o que vocês estão fazendo. Vocês poderiam se retirar por obséquio. Mas ele não, ele derriba as mesas. Derriba as mesas e expulsa. Diz assim: meu chapa, pegue o beco.
saia fora. E ainda chama o povo de ladrão. Por que ele está fazendo isso? Então aqui, no verso 17, está a explicação desse texto. A minha casa deveria ser chamada casa de oração para onde? Para quem? Quando Deus chama Abraão lá atrás, Abraão é abençoado para abençoar, para que por meio de Abraão, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Em Isaías, entre os capítulos 55 e 56, a tônica das nações indo e sendo abençoadas é muito forte. Mas nessa época, Jesus encontrou um muro de separação. Havia um átrio chamado, ou especificamente destinado aos gentios. Havia segregação, por conta de que eram incircuncisos, de que não eram parte do povo de Deus. E Jesus diz: vocês não entenderam o meu propósito, a minha bênção, a minha presença, o perdão de pecados que eu estou oferecendo aqui neste lugar, não é somente para Israel, é para todos os povos. E porque vocês não entenderam esse trabalho, vocês são salteadores, um covil é uma casa, um ambiente de refúgio, de gente que está roubando a fé das outras pessoas. E eu te pergunto, cristão, para que o Senhor te chamou? Para que o Senhor constituiu a igreja de Cristo no Henrique Jorge? Para que o Senhor te trouxe para cá? Para que nós fechássemos nos nossos muros. E por conta do ambiente tão gostoso que nós temos aqui, nós esquecêssemos do nosso chamado para fora? Israel fez isso. E foram chamados de ladrões. Está claro em toda a Escritura que Deus comissionou, não missionários, mas a cada crente, em cada igreja local, a ser uma bênção para todos os povos, para todas as pessoas, para que nós tenhamos uma natureza de ser uma igreja externamente salgada, que abençoem aqueles que ainda não conhecem e não ouviram o Evangelho de Cristo, seja no seu trabalho, seja nessa comunidade, seja além mar. Nós não podemos transformar esse lugar num covil de ladrões. Alguns acham que ele está chamando o covil de ladrões porque o pessoal estava fazendo negócio desonesto no templo, estavam vendendo errado. Mas a minha interpretação, a interpretação que eu estou propondo, é que por conta de que ele usa, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, ele está criticando os judeus por não levarem a bênção do Messias para todos os povos, a bênção do perdão de pecados para todos os povos. E essa seria uma causa pela qual o Senhor pode pelo menos nos questionar. E se Deus te questionasse, cristão, se você tem sido um canal de bênção para todos os povos, o que você responderia? Verso 20, caminhando para o final do nosso texto, diz o seguinte: e passando eles pela manhã, aí ele volta, pão, a maldição da figueira, carne, a chamar o pessoal do templo de ladrão, aí vem de novo o pão, para fechar o sanduíche. Delícia, né? O sanduíche é maravilha. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secou, até a sua raiz. Então Pedro se lembrou e falou: mestre,
Eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Pedro sempre é gaiato, né? Olha isso, o senhor está vendo aí o que o senhor fez? E Jesus disse: tem fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que tem a ver o que Pedro falou com a resposta de Jesus? Meu maluco, né, esse diálogo? Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Primeiro, eu não acredito que Jesus amaldiçoou aquela figueira por causa dela e por causa dos frutos. Mas a figueira, ela é um simbolismo da nação de Israel. Externamente frondosa, folhada. Qual é o adjetivo mais preciso? Cheia de folha. Cheia de folha, mas sem fruto. E qual era o centro da adoração? Que eu falei para vocês. Era o quê? Só dois para dizer que estão pelo menos prestando atenção. O templo. E onde é que o templo estava? No monte. Jesus não está falando de todos os montes, mas ele está falando desse monte especificamente. E esse monte vai ser lançado no mar. Ou seja, eu estou abolindo Israel nesse período da história. Porque são bonitas, mas não tem fruto. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, e se nós formos uma figueira cheia de folha? Irmãos, olha a nossa estrutura. Que cadeiras confortáveis. Irmãos, olha a qualidade do som que nós temos. Olha a beleza, as nossas transmissões, os nossos eventos. Olha aquilo que é externo nosso, como é belo e como admira a todos que enxergam. Não poucas vezes por aí se escuta: a Igreja de Cristo no Henrique Jorge é uma referência. Ui. Mas que Deus nos livre de sermos bonita, cheia de folha, mas sem frutos. Graças a Deus, nos últimos anos, temos visto frutos de conversão. Graças a Deus, temos visto frutos de pessoas aqui nessa comunidade, vivendo o Evangelho, o perdão sendo manifestado, a misericórdia sendo exercida. Graças a Deus que nos últimos anos, pessoas têm vindo à fé em Cristo, por intermédio dessa comunidade. E eu posso afirmar, temos folhas, mas também temos fruto. E eu consigo enxergar vários frutos daqui de cima. Mas fica o alerta, para que nós continuemos como igreja, trabalhando não em prol da... Tem uma metáforazinha que o pessoal usa, que é a treliça e a videira. Então, quando se pensa em igreja, você tem a treliça e a videira. O que é a treliça? O anexo. O que é a treliça? A nossa estrutura, os ar-condicionados, o bom som que a gente tem, as cadeiras confortáveis que nós temos. Mas eu não quero que os irmãos, por exemplo, que trabalham na cantina, se motivem no coração a trabalharem lá para poder pagarmos um anexo, porque o anexo não é um fim em si mesmo.
Nós queremos pagar o anexo, a treliça, porque essa treliça dá a estrutura para a videira crescer. As nossas crianças são ensinadas lá. Há espaço para aconselhamento pastoral lá. Há espaço para discipulado lá, para reunião lá. Há espaço para a vida acontecer lá. Mas se a vida deixar de acontecer lá, não faz sentido ter treliça. Como também não faz sentido nós termos essa bela estrutura aqui. Porque a nossa maior beleza são as pessoas. Por isso que eu gostaria que os irmãos entendessem que cada centavo que você contribui para esse propósito não é para a parede de tijolo, é para a parede de carne que está do seu lado. É porque as nossas crianças estão agora lá, sendo ministradas pelo Evangelho, uma plataforma para a pregação e serviço. Percebe a diferença, irmãos? Isso muda na hora de você sair domingo mais cedo de casa ou ficar mais tarde para poder servir na cantina. Isso dá energia para vocês. Na hora de você botar a mão no bolso e, em alguns casos, até sacrificialmente contribuir. Porque você está entendendo que essa contribuição, ela não vai ter só um ar-condicionado que funciona, mas um ar-condicionado que funciona para que o Evangelho seja ouvido com mais clareza. Amém? E ele segue então, dizendo no verso 27, regressaram para Jerusalém e andando pelo templo vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e escribas e anciãos e lhe perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu a autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, eu farei uma pergunta e vocês que vão me dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Que o mestre é o mestre, né? O batismo de João era do céu ou era dos homens? Respondei. E aí, eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, então por que vocês não acreditaram nele? Se dissermos que era dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então eles responderam, não sabemos. Mas eles sabiam. E eles manifestaram temor de homens. Eles julgaram a resposta que iam dar pelo impacto que ela ia ter nas pessoas e não pelo compromisso com a verdade. Se dissermos que é do céu, ele vai poder nos condenar. Se dissermos que é dos homens, o povo vai se voltar contra nós. Então, a verdade pouco importa. Não sei e não me comprometo. E Jesus, como testemunha do seu juízo, ele diz, nem eu tampouco digo para vocês com que autoridade eu faço. A liderança do templo não reconheceu a autoridade divina, por temer a Deus, temer o povo e não a Deus. Mas Jesus representa a comunidade messiânica. E a autoridade com que Jesus faz aqui na terra agora é por meio do seu povo. Por isso, meus irmãos, eu queria terminar fazendo algumas aplicações para nós. Primeira aplicação. Cuidado com uma fé de folha sem fruto. Cuidado com uma fé de folha sem fruto. A fé de folha posta versículo no stories, a fé de folha levanta a mão, a fé de folha chora, a fé de folha se ajoelha, bate no peito. Mas a fé de folha não perdoa. A fé de folha não prega.
A fé de folha não nega a si mesmo. A fé de folha não é misericordiosa. A fé de folha está preocupada com tudo que é externo. Mas a fé frutífera está preocupada com transformação da alma. E essa é a fé que nós esperamos ter. É claro que uma fé sadia, ela vai ter folhas bonitas e frutos também. Estou chamando aqui ninguém para ser o crente 007. Já viu o crente 007? 35 anos a pessoa, ninguém pode saber que eu sou crente não, que é segredo meu e Deus. Eu sou crente no secreto. Não ando em igreja, eu não faço isso, mas lá no meu quarto, só eu e Deus sabemos o que eu faço. Jesus falou que não se pode esconder uma cidade edificada, cidade iluminada, como é? Esqueci agora. Vocês sabem da cidade que está em cima e não pode esconder, né? Vocês lembram desse negócio? Lembra, então eu esqueci. Certo? Jesus não veio reformar a antiga aliança, ele veio substituí-la. E essa nova aliança tem leis inscritas no coração. Ele não quer apenas melhorar nossas práticas. Jesus não quer fazer de você uma pessoa boa. Bondade, do ponto de vista ético e humano, pouco importa para Cristo. Pouco importa. Tito capítulo 1 vai dizer que os ímpios fazem obras melhores que os crentes. Do ponto de vista horizontal. Quando eu digo ímpio, irmão, não estou fazendo juízo moral social, não. Estou falando da posição da pessoa em relação a Deus com Cristo. Se ela não professar Cristo nos termos que Cristo estabeleceu para ela, ela pode vender tudo o que ela tem e dar para os pobres. Ela pode dar o corpo dela para ser queimada. Ela pode viver num deserto como eremita, fazendo o bem, ajudando a todo mundo que precisa. Sem Jesus, ela não consegue equalizar o mal do coração dela com o bem. Não dá, isto é impossível. Por isso que Jesus não quer fazer de você uma pessoa melhor. Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Uma nova criatura. Que se relaciona com Deus com base nos méritos de Cristo, não nos seus. A verdadeira casa de oração é um coração que tem fé em Jesus e que se reúne em uma igreja. O templo de Deus, eu gosto muito do João Queiroz, quando o pessoal batia na porta da casa dele e dizia assim: pastor, eu vim buscar a chave da igreja. Aí ele disse assim: eu não tenho a chave da igreja. Eu tenho a chave da casa de oração, é diferente. Hoje me ligaram pedindo para me abrir a igreja, né? Eu disse: rapaz, não tenho como abrir a igreja, tenho como abrir. Devia ter dito isso, né? Eu entendo, a gente usa as coisas como linguagem intercambiável. Mas para vocês que chegaram na Igreja de Cristo recentemente, saibam que oficialmente este lugar não é chamado de igreja, é chamado de aqui se reúne uma casa de oração da Igreja de Cristo. Porque a igreja não é essas paredes pouco importam. O que importa são essas. Olha aí para o lado, assim, ó, dá uma olhada aí para o lado, para esses irmãos bonitos aí, ó. Essas são as paredes e os tijolos que importam. Colados pela argamassa do Espírito e do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. São essas as paredes que importam. E eu termino dizendo: o rei do jumentinho vai trocar o seu meio de transporte. E daqui a pouco, irmãos, daqui a pouco, não será um jumentinho, será um cavalo branco. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores percorrerá toda a terra. Hoje, irmãos, é o tempo da graça, mas em breve virá o tempo do julgamento. E eu queria aproveitar essa noite para convidar você que ainda não professou a sua fé em Cristo
para que o faça. Entregue a sua vida a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e ponha a sua fé nele, para que ele te salve dos seus pecados. Uma maneira de demonstrar a decisão interna do seu coração é sinalizá-la perante os homens. E você pode fazer isso nessa noite, levantando uma de suas mãos. Nós gostaríamos de orar por você. Mas a maneira oficial de fazermos isso é mediante ao batismo. E nós ainda teremos uma oportunidade de batismo até o final desse ano. Se você, portanto, ainda não externou a decisão interna do seu coração mediante o batismo, eu te convido a fazer essa decisão hoje também. Ao final do nosso culto, estarei ali na porta. E se você não deseja manifestar isso agora, você pode me procurar para que eu possa lhe explicar o seu processo de batismo. Amém? Vamos orar, irmãos? E logo após aqui a oração, o pastor vai ministrar a ceia. Já pode vir também nos liderar. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu, em Cristo, somente no teu Filho, aceita a nossa adoração. Como igreja, aqui no Henrique Jorge, nós sabemos que por vezes nós somos negligentes, nós não entregamos de fato na adoração como deveríamos. Mas eu queria te pedir, Senhor, que por tua graça, pelo teu próprio Espírito nos empurrando, o Senhor não nos desse somente um culto biblicamente sadio, onde as letras e a pregação ensinam verdades, mas um culto, Senhor, onde o nosso coração é aquecido pelo teu Espírito, mas um culto, Senhor, onde a tua presença desce no nosso meio, onde nós somos confortados por tua graça, Senhor. Dê, ó Pai, que sejamos uma igreja que canta em alto e bom som. Dê que sejamos uma igreja sedenta pela palavra, que estuda o santo livro. Dê que sejamos uma igreja generosa, que contribui para o crescimento da videira, suportada por uma boa treliça, Senhor. Dê, Pai, sejamos uma igreja que te agrada. E quando o Senhor desce e observa, em teu rosto há um sorriso, por causa do teu próprio Filho. Seja conosco, eu te peço, eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão.